Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero muito importante, né? Afinal, hoje a gente comemora, né, secularmente o Dia dos Pais, e por que não falar de família no Dia dos Pais, né? Então, por que não falar de família nesse dia, que é um dia que a gente celebra o Dia dos Pais? E família é algo que todos nós fazemos parte. Eu tenho certeza que cada um que está aqui está inserido numa família. Então a família faz parte da nossa vida. E o tema da mensagem de hoje, não sei se já está aí, né? Isso, lute por sua família. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, da palestra de hoje. Lute por sua família. Não desista da sua família. Não deixe sua família abandonada. Lute por sua família. Meus irmãos, o que Deus tem colocado no nosso coração durante essa semana, logo depois que o pastor Micael nos convidou na quarta-feira, esse assunto que eu considero de uma importância tremenda, né? Porque todos nós estamos envolvidos, quer sim, quer não, com a família. E eu estou convencido, eu tenho certeza que Satanás odeia a família. E as famílias estão sendo atingidas a todo momento. A guerra está declarada contra as famílias. Há um estado de guerra, talvez você não tenha percebido isso ainda, mas há um estado de guerra contra as famílias, e Satanás está procurando destruir as famílias. Não sei se você percebe, mas o inimigo ele vem bombardeando, ferrenha e freneticamente, essa instituição, né, chamada família. O diabo ultimamente ele vem concentrando todas as suas forças na destruição das famílias. E, infelizmente, nós, cristãos, estamos fazendo parte também dessa estatística não agradável aos olhos de Deus. De famílias destruídas, de famílias que sofrem, de lares destruídos, onde há alguns lares que são verdadeiros campos de batalha. E é isso que nós vamos falar nesta noite. Eu queria que o seu coração, né, estivesse bem aquebrantado para ouvir aquilo que Deus tem colocado para você nesta noite. Eu queria que você baixasse sua cabeça e falasse para Deus, para que o seu coração esteja preparado para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você nesta noite. Que Deus encontre no seu coração um terreno fértil para a mudança. Que a palavra do Senhor encontre no seu coração um terreno fértil para que haja mudança de vida, mudança de atitude na sua casa, na sua família. Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu quero te pedir, Pai, por todas as famílias desta igreja, por todas as famílias de Parnamirim, por todas as famílias do Brasil e do mundo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar que o perigo bate à nossa porta todos os dias e que nós precisamos, Pai, fazermos algo para mudar este quadro. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos use nesta noite como instrumentos teus. Porque, Pai, de verdade, nós não somos merecedores de estarmos aqui. Mas que o Senhor, Pai, pela tua misericórdia, venha nos usar nesta noite. Que o Senhor, Pai, pela tua misericórdia, Pai, venha fazer uma grande transformação aqui neste lugar. E que o Senhor, pela tua misericórdia, Pai, venha, Pai, trazer esperança às famílias que já estão desesperançadas. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Satanás já ataca a família desde os tempos remotos. Já no começo da criação, Satanás já começa atacando as famílias. Não sei se você lembra de Caim e Abel, né, onde a gente tem o primeiro homicídio na família. E desde então, Satanás vem atacando as famílias, porque ele sabe que as famílias são um grande projeto de Deus. Ele sabe que as famílias estruturadas refletem a glória de Deus. Então Satanás vem atacando a família desde o tempo que Caim se levantou contra o seu irmão e tirou a vida dele. E desde então,
a gente precisa estar atento a tudo que está acontecendo. E Satanás vem usando sorrateiramente, mudando até o conceito de família. Não sei se você percebe, mas o conceito de família vem mudando, vem sendo desvirtuado do sonho de Deus do que é a família. Na nossa sociedade pós-moderna, o conceito de família está sofrendo uma desfiguração, ele está sofrendo uma descaracterização, e nós, como cristãos, precisamos reagir a isso. Só para dar alguns exemplos para vocês dessa descaracterização da família, sem nos aprofundar nos méritos, nos pormenores disso, basta você ver o que está acontecendo entre marido e mulher, nas famílias. Muitos homens hoje já não sabem mais o que é ser esposo, o que é ser um pai amoroso. Os homens hoje já não sabem mais, eles estão perdidos, e as mulheres também estão fugindo dos seus papéis que são dados por Deus. Existe uma troca de papéis, os homens estão sendo os provedores do lar, e às vezes, mesmo quando são provedores, eles estão fugindo do seu papel dado por Deus, de serem o cabeça da sua família, e estão transferindo isso para sua esposa, para sua mulher. Com isso, esses homens, então, eles se escondem atrás das mulheres, e em contrapartida disso, o que acontece? As mulheres não se submetem mais aos seus maridos, elas querem ter voz mais alta do que eles. Isso é uma descaracterização da família que Deus sonhou. Essa é uma descaracterização completa. Homem e mulher, eles esqueceram dos seus papéis. Sim, você homem, sim, você mulher, nós estamos esquecendo dos nossos papéis. Antigamente, quando nós falávamos de família, a gente já lembrava logo, que é um exemplo que eu quero citar, que está no nosso contexto. Quando a gente falava de família, a gente falava de pai, de mãe, de filhos. E está cada vez maior o número de casais que não querem mais ter filhos. Essa semana eu estava estudando para essa mensagem, eu encontrei reportagens de um jornal do Paraná, onde vários casais diziam que não queriam ter filho, eles preferiam ter um animal de estimação do que ter um filho. Afinal, um animal de estimação dá menos trabalho. Não precisa levar para a escola, não precisa ensinar tarefa de casa. Então, algumas famílias estão sendo assim desvirtuadas. Preferem não ter mais filhos. E isso às vezes você vê até na igreja. Casais que não querem ter filhos. Imagina se o seu pai e a sua mãe tivessem tido essa ideia. Você não estava aqui, a sua cadeira estava vazia. A sua cadeira estava vazia, porque infelizmente está aumentando o número de pessoas que estão com essa ideia errada, de que querem ter um relacionamento a dois sem filhos. Talvez o filho não seja o seu plano para agora, mas ele não pode deixar de ser dos seus sonhos, você que é casado. O filho não pode estar fora dos seus sonhos. Uma outra descaracterização que o inimigo tem colocado na família é a ideia de fugir da ideia original de Deus, de que a família é formada por um homem e por uma mulher. E estão se inserindo nesse contexto de família, casais formados pelo mesmo sexo. E você vê isso toda hora. Eu não sei se você observa que a cada vez aumenta mais o número de reportagens falando de famílias assim. Famílias, entre aspas, eu quero deixar isso bem claro. Famílias assim. E sabe o que as reportagens mostram? Mostra como eles cuidam bem dos seus filhos, adotivos, é óbvio, né? Como eles são lares estruturados. Isso é artimanha de Satanás, não se engane. Isso são artimanhas para desestruturar a família. São artimanhas que estão desestruturando a família. O apóstolo Paulo já nos alertava em Romanos, no capítulo 1, 24, mais ou menos por ali, não está nos slides. Ele diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros. Começam a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Aqui é uma repreensão de Deus para esse tipo de relacionamento. As pessoas podem teimar, podem dizer, mas não é aprovado por Deus.
Esse não é o sonho de família que Deus sonhou. O que a gente precisa entender é que Deus ama o homem pecador, mas Ele não vai compactuar com o pecado do homem. Deus pode até amar um homem que mente, mas Ele não vai amar a mentira. Deus odeia a mentira. Deus ama o fofoqueiro como ser humano, mas Ele odeia a fofoca. E Deus ama o homossexual como homem, mas Ele abomina a prática do homossexualismo. A gente precisa entender isso. Então, o inimigo começa descaracterizando a família, tirando a família daquilo que Deus sonhou. Então, nós precisamos acreditar que nós estamos em guerra. Há uma verdadeira guerra contra a família. A família como instituição está sendo bombardeada. E o texto base da mensagem que nós queremos transmitir hoje, dessa palestra de hoje, está em 1 Samuel capítulo 30. E nesse texto, Davi e os seus guerreiros chegam à sua cidade, eles estão de volta, eles tinham ido guerrear, e quando eles chegam, eles encontram a cidade destruída. O inimigo chegou e destruiu a cidade, e levou todos os seus familiares, esposas e filhos. Observe que quando Davi chegou com os seus guerreiros, a cidade estava em chamas, e o inimigo levou as suas famílias. Eu queria que a gente lesse junto esse texto para você conseguir entender melhor o que a gente está dizendo. 1 Samuel capítulo 30, do 1 ao 8, do 16 ao 19. Olha só o que o texto diz. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: traga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Aí a gente dá um pulo para o verso 16. Quando ele levou, ele aqui foi um egípcio que eles encontraram lá no caminho. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Veja que a luta durou o dia inteiro, do amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, para a glória de Deus. Para você entender esse texto, Davi e seus soldados, eles haviam saído para guerrear. E lá na guerra, eles foram mandados de volta para a cidade deles. Nesse tempo, Davi estava habitando na cidade de Ziclag. E Davi chega de volta à sua cidade, vinda da guerra, junto com os seus 600 soldados. E lá, quando ele chega naquele local, os amalequitas tinham entrado na cidade e tinham destruído tudo e levado as suas famílias.
Esse é o contexto que eu quero trabalhar nesta noite com você. De uma cidade desguarnecida, de uma casa desguarnecida, onde o inimigo entra e destrói a sua família. Esse é o contexto que eu quero trabalhar com você aqui nesta noite. Porque que eu quero que a gente pense sobre isso nesta noite, porque isso tem acontecido nas nossas casas. Isso tem acontecido nas nossas casas. Nós achamos que estamos fazendo as coisas todas certas, mas na verdade, as nossas famílias estão desprotegidas. Davi tinha ido fazer o ofício dele, guerrear, mas quando voltou, ele não tinha mais família. Isso tem acontecido muito nas nossas casas. Você sai para o teu trabalho e quando volta você não tem mais casa, você não tem mais família, porque o inimigo entrou lá enquanto você estava fora, enquanto você desguarneceu a sua casa, o inimigo entrou lá e destruiu tudo. Então nós precisamos ficar atentos. Você lembra que Jesus, quando ele estava falando aos seus discípulos, ele manda vigie e ore. Vigie e ore. Ou seja, o que Jesus estava dizendo não era só para você vigiar, é vigiar e orar. Uns vigiam, mas não oram, porque acham que podem sozinhos cuidar da sua casa. Vigiam, mas não oram. Outros oram, mas deixam sua casa abandonada, e são alvos fáceis também. E pior ainda, tem uns que nem vigiam e nem oram. Esse só a misericórdia do Senhor para guardar a casa. Por isso que nós precisamos estar atentos. E eu queria que você ficasse muito ligado nessa noite por aquilo que vai ser falado. Porque se a gente tomar as atitudes corretas, a gente pode estar vacinado contra esse ataque de Satanás. E é por isso que a primeira pergunta que nós vamos responder nessa noite é: quais são as armas que o inimigo, que Satanás usa para destruir as famílias? Quais são as armas que Satanás usa? Quando você vai combater o inimigo, você precisa saber quais são as armas que ele tem. Nenhum exército combate o inimigo sem saber que armas ele tem. É loucura. É loucura você encarar um inimigo sem conhecê-lo. Então, nessa noite, com base nesse texto, nós vamos tirar aqui dentro desse texto algumas armas que Satanás usou para destruir aquelas famílias e que ele tem usado ainda hoje. Então, a primeira arma que Satanás usa para destruir as famílias é essa. Ele aproveita os nossos momentos de ausência. Coloca aí no seu esboço, por favor. Satanás procura brechas, e muitas vezes ele encontra nas nossas ausências. Nós vamos aos poucos relembrando o texto que a gente já leu, ponto a ponto, para a gente aplicar dentro do princípio. Então, Satanás ele aproveita os nossos momentos de ausência. Olha 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Olha só o que diz lá. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Observa que está marcado: enquanto ele estava fora, enquanto ele havia estado fora, os amalequitas, o inimigo, eles tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag, e eles queimaram a cidade. Ausência. Quando Davi e seus homens se ausentaram para cumprir as suas obrigações, o inimigo entrou na sua casa. É por isso que a gente tem que estar ligado, porque não é porque você está indo para o trabalho que as coisas estão funcionando na sua casa. Você precisa saber o que está acontecendo na sua casa. Mas sabe o que a gente percebe hoje, das pessoas com quem a gente aconselha, das pessoas com quem a gente ouve? É que você não sabe o que acontece na sua casa. Muitos pais não sabem o que acontece dentro da sua casa. Não sabem. Você não sabe com quem o seu filho se relaciona. Você olha na cama dele, ele está lá no celular dele, você fica feliz. Você devia saber com quem que ele está falando no telefone.
Ah, mas pelo menos ele está em casa. Mas o inimigo entra na sua casa para destruir a sua família. Então você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. A ausência, meus irmãos, tem sido uma brecha que o inimigo tem entrado e tem destruído as famílias. Nós vemos hoje nas casas, nas famílias, maridos que parecem que estão em casa, mas não estão. Esposas que parecem que estão em casa, mas elas não estão. Filhos que parecem que estão em casa, mas não estão. Porque eles estão lá, mas eles não estão ali. Porque não tem nem diálogo entre as famílias mais. Porque não tem mais nem diálogo. Você não sabe nem o que seu filho fez naquele dia. Você não sabe o que a sua esposa fez naquele dia. Não há mais diálogo, as casas estão ocupadas e ao mesmo tempo vazias. Maridos não conversam mais com as suas esposas. Esposas não conversam mais com seus maridos. Os pais não têm diálogos com os filhos. E assim acontece, a ausência total. Essa é a realidade da casa que a gente está vivendo. E talvez essa seja a realidade da sua casa. E é por isso que eu queria que você estivesse atento para saber que as armas que Satanás está usando dentro da sua casa. E aqui eu queria alertar 3 pontos que a gente tem deixado falhas na nossa casa. Isso não vai estar no slide, você vai precisar ficar atento e ouvindo. A primeira ausência, a primeira brecha que a gente deixa na nossa casa, se você quiser copiar, porque não vai estar aí no slide, é a ausência de Deus nas famílias. Ausência de Deus nas famílias. Entenda que quando mais distante nós estivermos de Deus, mais nós estaremos fragilizados. Nós estaremos mais perto de sermos atacados. Nós precisamos edificar a nossa casa com o Senhor. O Salmo 127 é um salmo lindo, tremendo. O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Às vezes a gente está trabalhando, está se esforçando, mas se o Senhor não estiver na tua casa, o teu trabalho é vão. Se Deus não estiver presente na sua casa, o seu trabalho é inútil. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Olha o que diz o verso 2: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Olha o que o salmista está dizendo: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão. Tem gente que é obsessivo por dinheiro. Eu já tenho um carro, eu preciso de 2, eu tenho uma casa, eu preciso de 2, e a família está se destruindo. A ganância. O ganancioso é o que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. Sabe por quê? Ele não é o dono do dinheiro, o dinheiro é o dono dele. O ganancioso, o dinheiro é o dono dele. O seu Deus é o dinheiro. O dinheiro é uma bênção na sua vida, meu irmão. Mas se você for o dono do dinheiro, se o dinheiro for o seu dono, você está em maus lençóis. O amor ao dinheiro é a razão de todos os males, diz a palavra. E a palavra aqui, eu vou aproveitar continuando o verso 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Olha, é a realidade de algumas famílias. Eu vou trabalhar, eu vou sair cedo, eu vou voltar tarde. Mas é Deus que dá o sustento na sua casa, meu irmão. É Deus que dá o sustento. Você está se matando e está perdendo a sua família. Você está se matando e está perdendo a sua família. Quantas famílias deixaram de cultuar o Senhor dos Exércitos e sofrem amargamente por isso? Tiveram seus sonhos, seus filhos, seus bens saqueados, porque optaram em estar distantes de Deus. Optaram. Algumas famílias já estiveram presentes, já tiveram Deus, mas eles optaram em ter uma vida diferente. E se tornam presas fáceis. As famílias estão distantes de Deus. Famílias cristãs não ensinam mais seus filhos. Você vê que coisa. O judeu, Deus tinha tanto cuidado com você ensinar seus filhos, que o judeu ele andava com
Ele andava com um lembrete aqui, junto com a sua roupa, para pregar para os seus filhos, ensinar o seu filho a palavra. Mas a gente não prega na nossa casa, para as nossas esposas, para os nossos filhos. Famílias cristãs não ensinam mais os seus filhos a amar e adorar a Deus, não oram em família. O exemplo que os filhos veem em casa é de um cristão de igreja. O que é cristão de igreja? É aquele que está aqui todos os domingos. Aqui ele fala bonito, aqui ele carrega uma grande Bíblia, mas em casa age como um ímpio. Cristão de igreja, cristão que gosta de fotografia, aqui ele é uma bênção, em casa, misericórdia. Misericórdia, nós não estamos levando Deus para a nossa casa, precisamos levar Deus para a nossa casa. Não se fala mais de Deus para a esposa, não se fala mais de Deus para os filhos, não se faz mais um momento devocional nas nossas casas. E aí depois, quando seus filhos crescem, vocês dizem: eu não entendo porque meu filho não quer andar nos caminhos do Senhor. A maioria das vezes é porque você não ensinou. Não, isso não é 100%, mas a maioria das vezes é porque você nunca tirou um tempo para ensinar os seus filhos, para ensinar o temor do Senhor aos seus filhos. E aí essa pessoa não fala de Deus na sua casa, ele não deixa Deus entrar na sua casa. O Deus para ele é o Deus dessa igreja, do domingo. E aí depois ele diz assim: o inimigo está atacando o meu lar, o inimigo está feroz comigo. O inimigo está feroz com você não, meu irmão. Você está deixando brecha para ele. A sua casa está escancarada. A sua casa está escancarada. É isso que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você que é pai, para você que é mãe. Você precisa ensinar o temor do Senhor para os seus filhos, de preferência quando eles ainda são pequenininhos. Você precisa ensinar o temor do Senhor para os seus filhos. A igreja ajuda nesse papel, mas a responsabilidade, essa missão é sua. Ah, mas eles estão na geração futura. Essa responsabilidade ela é sua. A igreja te ajuda nesse processo, mas a responsabilidade ela é sua. Deus deu os seus filhos para você cuidar deles como um grande tesouro, como a palavra de Deus diz, como flechas afiadas para ir em direção a um alvo correto. Mas você precisa ensinar os seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos que a oração precisa fazer parte da vida deles. Certa vez eu estava aqui falando com um irmão aqui da igreja, e ele falou para mim que além dele ensinar o seu filho, a sua filha a orar, ele, quando ele ia dormir, que percebia que ela ainda estava acordada, ele deixava a porta do seu quarto aberta e orava de joelhos, para que a sua filha visse que ele era um homem de oração, para que a sua filha visse que aquele homem era dependente de Deus, que aquele homem dependia de Deus. Você precisa fazer isso na sua casa, precisa fazer isso na sua casa, porque senão você está deixando uma grande brecha para os seus inimigos, para o inimigo se andar, destruir o seu lar. Eu me lembro, já faz alguns poucos anos, né? Que quando Luana e Mariana, elas eram pequenas, eram crianças, eu me dedicava a orar com elas todas as noites. Todas as noites eu estava ali com elas orando. A gente tinha o nosso cultinho ali. Todas as noites. Todas as noites elas me esperavam ali. E quando eu estava de serviço no quartel, ou eu quando estava viajando, esse papel era da Silene. Mas todas as noites, elas esperavam que alguém fosse orar com elas. Você faz isso na sua casa, os seus filhos. Você mostra para os seus filhos que nós precisamos ser dependentes de Deus. Você sabe quais são os pedidos que seu filho faria se ele fosse fazer um pedido para Deus agora? Talvez não, né? Você não conversa com seu filho, você está ausente. E sabe, meus irmãos, tinha noite que eu não tinha vontade de ir orar com elas. Tinha noite que eu estava cansado. Tinha noite que eu achava que elas vão fazer aqueles pedidinhos. Eu queria que aquele meu amiguinho, sei lá, que tirar uma boa nota. Eu queria um amiguinho que está doente.
E ali a gente orava, mas tinha noite que eu não tinha vontade de ir. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não me arrependo nada de ter ido. Eu não me arrependo nada de ter cuidado. Sabe por quê? Porque hoje elas são 2 servas do Senhor. Porque você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Não deixe Deus fora da sua casa. Não deixe Deus fora da sua casa. Deixe Deus edificar a sua família. Deixe Deus cuidar disso. Não deixe Deus fora. Faça momentos de louvor dentro da sua casa. Talvez você não cante nada, mas vai ser legal, vai ser engraçado, mas você está louvando a Deus. Faz um coral na sua casa. Conta histórias para os seus filhos. Orem juntos. E quando a bênção vier, louva a Deus junto com eles. É hora de glorificar a Deus. Sabe aquele que você pediu, Deus fez? Então vamos glorificar a Deus. É assim que você ensina seus filhos a dar os primeiros passos em direção a uma vida de discípulo, uma vida de entrega para Deus. Mas tem outros tipos de ausência que também têm sido brechas nas famílias e que Satanás tem entrado e tem destruído. Sabe qual é? É a ausência dos pais dentro de casa. Se prepare aí, se mexa no seu lugar, se aquiete, porque tem uma outra brecha, é a ausência dos pais dentro de casa. Muitas famílias estão fragilizadas, enfraquecidas. Os filhos encontram dispersos, sabe por quê? Porque os pais não estão presentes. E quando eu falo que os pais não estão presentes, não é porque você não está dentro da sua casa, não. É porque você está lá. Mas você tem os teus objetivos, você tem as tuas coisas. Então você não está presente, você não se relaciona com a família. Hoje parece que os pais fazem tudo para manter os filhos distantes. Não sei se você já reparou isso. Tem uma coisa diabólica vindo do mundo, indo para a família. E nós estamos cegos quanto a isso. Os nossos filhos pequenininhos, hoje, nessa sociedade que a gente vive hoje, então você enche seu filho de atividade. Você enche seu filho de atividade, é escola, balé, judô, karatê, academia, aula de reforço, inglês, francês, japonês. Tudo que você quer é que ele esteja longe de você. Tudo que você quer é que seu filho passe o dia todo longe de você. E o que você torce é que quando ele chegue cansado e vá dormir. Errado. Motivação errada. Você precisa ter seu tempo com seus filhos. E sabe, tem pais que os filhos chegam ainda e já estão com energia. E sabe o que eles fazem? Em vez de ir brincar com seus filhos, de conversar com eles, eles entregam isso aqui para eles, ó. Vá lá ver isso aqui e me deixe em paz. Verdade ou mentira? Entrega um tablet para ele. Coloca naqueles canaizinhos da TV por assinatura que passa desenho o dia inteiro. O importante é que ele está lá quieto e não está incomodando a mim. Você é um pai ausente, desculpa te dizer isso. Você não está cumprindo o papel de pai e de mãe que você deveria estar cumprindo. Porque você deveria estar ensinando o seu filho. Você deveria estar brincando com ele. Você deveria estar tendo tempo com ele. Mas nós queremos encher as nossas crianças de atividade. Isso é outra coisa demoníaca que tem entrado nas nossas famílias. Famílias cristãs. Cristãs. E nós achamos que estamos fazendo isso muito bem. E sabe, tem alguns pais que quando os filhos crescem não entendem. Ah, mas o meu filho não quer andar comigo. Claro, você nunca andou com ele. Ah, eu não entendo. Eu não tenho diálogo com meu filho. Você nunca teve diálogo com ele. Ele tem diálogo com o professor de karatê, com o professor de judô, com o professor de balé, com o de inglês. Ele tem diálogo com os desenhozinhos do YouTube. Mas ele não tem diálogo com você. Você não cuidou da sua família. E Satanás vem e destrói a família. Satanás vem e destrói essa família. Sabe qual é um outro mal que está dentro da família?
que faz com que nós fiquemos ausentes, estamos presentes. A família está reunida, mas ela não está ali. Aí eu vou voltar a falar desse negocinho aqui, ó. Estão todos na sala, cada um com o seu na mão. Você entra na casa, silêncio total. Ninguém fala, porque está cada um com o seu celular. Esse celular, ele tem que ser bênção na nossa vida, e não destruição. O celular tem causado isso. As famílias não conversam. Na minha casa, vou dar esse exemplo para vocês. É meio chato falar de exemplo da gente, mas eu vou dar esse exemplo para vocês. Eu queria que você guardasse esse exemplo para você. A hora da mesa é uma hora que tem que ser sagrada na sua casa. A hora do almoço, se não dá para a hora do almoço, reserva a hora do jantar. É a hora que você está com a família ali reunida, você vai sorrir, pergunta como é que foi o dia. E sabe de uma coisa que não pode estar na mesa nessa hora? Isso aqui, ó. Quem frequenta a minha casa sabe que não pode na hora da mesa. Ah, mas eu estou aguardando alguma coisa urgente. Se for urgente, vai ligar, não vai mandar o WhatsApp. E vai ligar 1, 2, 3 vezes. Tire isso aqui da mesa da sua casa. No começo vão chiar. Parece até que o mundo vai se acabar naquela meia hora que você está jantando. Mas não vai não. Você vai estar fazendo um bem. Porque você vai estar falando, conversando com seus filhos, conversando com a sua esposa. Você vai ter ali, vai poder conhecer melhor a sua família. Porque tem gente que já não conhece mais os filhos. Pergunta para a maioria dos pais se eles sabem das crianças aí com 7, 8 anos, se eles sabem o nome das tias que ensinam ele na escola. Pergunta aí. Outro dia eu fiz essa pergunta aqui na escola bíblica. Você sabe quem é a tia que está cuidando do seu filho ali no Geração Futuro? Ou então na salinha das crianças? Não. Você precisaria saber. Isso deveria ser importante para você. Mas o celular tem sido um grande outra coisa que traz uma grande ausência no lar. Ano passado nós fizemos um curso aqui na escola bíblica chamado Família Feliz. Quem fez esse curso? Muita gente fez esse curso aqui ano passado, né? O pessoal já esqueceu, já, tá vendo? Por isso tem que falar de família toda hora, né? Porque esse curso foi um dos cursos que a gente trouxe até para o auditório, porque ele foi muito grande, muita gente fez. E nesse curso, a gente fez esse curso com as famílias e fez esse curso com as crianças. No final do curso, nós fizemos uma entrevista com as crianças, os seus filhos. Não era filho que estava lá no meio da rua, não. Eram os nossos filhos. E nós perguntamos para eles: qual é a sua maior reclamação que você tem dos seus pais? Adivinha o que eles responderam? O meu pai chega do trabalho e não larga o celular. Ele fica o tempo todo no WhatsApp e não dá atenção para mim. Sabe quem disse isso? Os nossos filhos. Não foi filho de gente que está lá fora, não. Foi nosso. A maioria das crianças dizem: meus pais até se zangam se eu chamo para brincar, porque agora ali eles estão no celular deles. E às vezes a gente reclama por que a família foi atacada, por que o inimigo chegou e cirandou e que quebrou a sua família. É porque tem coisas que nós estamos fazendo que estamos dando essa brecha. É doloroso dizer isso, mas essa foi uma das respostas dos filhos para com os pais. Eu espero que você, ao ouvir isso, mude. Eu sei que você chega do trabalho cansado, mas sabe quem que está ali na sua casa te esperando? O maior investimento que Deus deu para você. Ali está a sua esposa, se ela não trabalhar. Ali estão os seus filhos. E aí você não quer falar com eles. Mas sabe de uma coisa que é interessante? Se tocar a campainha e for um amigo seu, mas aí muda, né? Aí você chama, vai para o sofá e conversa. Cadê o cansaço? Não tem mais, né? É porque a gente não está valorizando como deveria valorizar as nossas famílias.
Nós não estamos valorizando as nossas famílias. Você precisa ter diálogo com a sua esposa. Esposa, converse mais com o seu marido. Você precisa investir tempo a sós com a sua família. Eu e a Silene, quando a gente aprendeu algo desde quando a gente morava em Manaus. O pastor Davi, que era o nosso pastor na época, ele sempre nos ensinava: olha, quando as coisas não estiverem bem na sua casa, saia de casa, com a sua esposa, óbvio, né? Chame a sua esposa para sair e vá para um lugar separado e converse com ela lá. Eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho feito isso. Então, de vez em quando quando a gente precisa, de vez em quando, depois de 30 anos de casados, quase 30, né? Em janeiro a gente vai completar 30 anos de casado, para a glória do Senhor. E mesmo com 30 anos de casado, de vez em quando a gente precisa parar e se acertar. Então, de vez em quando, isso serve para você que já está chegando nos 30, que já passou dos 30, e para você que está começando sua vida de casal. Tem hora que você precisa sair de casa com a sua esposa e ter uma boa conversa com ela, fora do ambiente da casa, fora do filho puxando a saia, do filho querendo... Precisa ter esse tempo. Você precisa ter esse tempo. Isso trouxe um aprendizado grande para nós. E nós de vez em quando fazemos isso. E de vez em quando a gente precisa... Aí a Silene chega: Fernando, ei, está na hora da gente se acertar. E aí a gente marca um local, a gente conversa. Ela leva uma relação assim, mais ou menos desse tamanho, das coisas que eu estou fazendo errado lá em casa. Eu não sou muito fácil, não. Eu levo uns 2 probleminhas dela, porque ela é uma mulher maravilhosa, né? Eu que sou um marido meio complicado. E ela leva aquela relação e ela começa... Então vamos lá, vamos começar, né? Aí começa por você, diga aí o que eu estou fazendo de errado, né? Aí ela fala: vamos, lembra que você não está dando o tempo adequado para a gente? Aí eu falo: tá bom, você está certa. Tem coisa que ela fala, a gente não concorda, mas aí no final das contas a gente sai de lá renovado. Às vezes tem até lua de mel depois dessas relações, desse negócio aí, desses encontros. Vale muito a pena, invista nisso, na sua casa. Saia da sua casa de vez em quando, né? Faça isso. Eu tenho testemunhos aqui de pessoas que a gente tem ensinado sobre isso. E de vez em quando chega um casal para mim: Fernando, sabe aquele negócio que você ensinou para a gente, de sair de casa? Fizemos ontem com a minha esposa. Cara, foi uma bênção, casamento renovado, né? Você precisa fazer alguma coisa, meu irmão, né? Você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Eu louvo a Deus por isso, porque alguns casais já estão fazendo isso. E a gente já ouve testemunho de mudança, de transformação na vida desses casais. Então, olha só, a coisa não está meio turbulenta dentro da sua casa, não fica picudo, não, conversa com sua esposa. Olha só, vamos. Às vezes a gente sai, gente, é só para conversar. Às vezes dá pena do dono do restaurante que a gente vai, porque a gente toma uma Coca-Cola com um espetinho, fica lá 2, 3 horas conversando. Aquele tempo é precioso. Tá? Talvez você diga assim: mas eu tenho que levar para o Camarões. Se você tiver cacife para isso, leve. Mas se você não tiver cacife para isso, vamos para o espetinho ali do lado, né? Invista R$10 nisso. Você vai ter você não sabe como isso vai fazer uma diferença na sua casa. A sua mulher não aguenta mais estar dentro de casa. Além de tudo, vai dar um ar novo para ela. Mas o cara fala: não sei o que, eu vou tratar aqui. Meu irmão, se liga aí, porque olha essas dicas. Pega essas dicas aí e fecha essas brechas que Satanás tem entrado na sua casa. Um outro tipo... Meu Deus, vocês estão começando a ficar preocupados aí, né? Um outro tipo de ausência que tem machucado muito, que tem deixado grandes brechas, é a ausência de amor, de paciência e de mansidão dentro de casa. Ausência de amor, paciência e mansidão dentro das nossas casas. Palavras. Olha, nós ignoramos a importância das palavras. Nós ignoramos a importância. Olha, Salomão, um homem cheio de sabedoria, olha só o que ele disse, para a gente aprender aqui hoje e colocar dentro da nossa casa. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Esse tem aí, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Coloque esse texto na sua casa. Ninguém resolve nada gritando, meu irmão.
Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: a resposta moderada neutraliza a ira. O problema nas nossas casas é que a gente não tem mansidão. Você fala alto, a mulher fala mais alto, e você quer falar mais alto e ninguém para. Mas o que você tem que entender é que a palavra branda acalma o furor, neutraliza a ira. Neutraliza a ira, coloca isso dentro da sua casa. Mas em algumas casas, tudo que existe, sabe, são o quê? Cobranças. Não cobranças da Riachuelo, da C&A. Não. Cobrança dentro de casa, da família. Cobrança dentro de casa o tempo todo. Tem aquele pessoal carrasco, o tempo todo cobrando. Meu irmão, isso sufoca. Sufoca a família, sufoca o casal. Sabe? A mãe chega para o filho e diz assim: você faz tudo errado, você é um imprestável. Palavras duras para uma criança. Tudo que você faz dá errado. O marido irritado chega em casa depois de um dia de trabalho, a mulher deu uma erradinha na comida, você nunca faz uma comida decente. As comidas são quase todas boas, mas você nunca faz uma comida decente. Palavras que vão lá no coração, ferindo. E às vezes a mulher chega para o marido e fala assim: olha, você é um perdedor, você não consegue fazer nada. Diz uma esposa revoltada com o marido que está parado, que não consegue se mover. Sabe qual é a melhor forma de você resolver isso? Se o seu filho tirou nota ruim na escola, cobre dele, mas sente junto com ele. Se você não tiver o nível de ensino, ajude de alguma forma. Haja maneira de estar junto com eles. Mostre para o seu filho que você está junto. Mostre para ele que ele não é um imprestável. Mostre para ele que você, olha, meu filho, você tirou uma nota boa agora, mas eu vejo um grande futuro na sua vida. O garoto vai se inchar. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar que ele tem um pai dizendo assim: bora campeão, eu vou junto com você. Isso faz uma diferença incrível. Mas não, são só acusações. Esteja junto com seu filho. Ajude o seu filho. A sua esposa errou no ponto da comida. Tem solução. Tem solução. Incentive. Olha, hoje você errou, mas você não vai errar de novo. Eu acredito que você não vai errar. Foi só um errinho de nada, né? Você vai acertar. E se você ainda quiser fazer algo mais agradável para ela, você diz assim: filha, você errou hoje, mas eu sei que você faz bem, e eu queria te convidar para almoçar fora hoje. As mulheres gostaram, tá vendo? Viram, homens, como as mulheres gostam? Vocês viram como elas gostam? Agora tem cara que a última vez que convidou a mulher para sair foi quando estava pedindo em namoro. Depois que casa, não, agora você enclausurou. Você não sai mais de casa, está enclausurado. Todos os meus centavos são para cada de casa. Meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. Valorize a sua esposa. Convide para ir para um lugar com você, comer alguma coisa. Ela vai se sentir importante, valorizada. Deixa de guardar esse dinheiro, guardar. É para pagar conta. Meu irmão, invista, isso aí não é custo, isso é investimento. Você está ganhando ponto, quem lembra disso? Você está ganhando ponto. É assim que você fecha as brechas. E você, mulher, que está irritada com o marido que não se mexe, em vez de dizer que ele é um derrotado, sente junto com ele, trace plano, ajude. Às vezes o homem é meio devagar, a mulher pensa dos dois lados, o homem só pensa de um, então ele é lento. Senta do lado dele, ajuda. E vem cá, vamos, eu acho que você pode. Acho que a gente pode ir junto. Vamos lá, vamos traçar os planos. Vamos traçar um plano para a gente comprar a nossa casa, para a gente sair desse sufoco financeiro que a gente está. Em vez de você só estar aí, não tem nada, a cozinha está vazia, e que não sei o que, o cara está desesperado, ele não sabe o que fazer. Chama ele. Olha, vamos traçar os planos juntos, a gente vai conseguir juntos. Para de botar o seu marido para baixo, você está dando alimento para que o inimigo chegue e destrua a sua casa. Sabe por quê?
porque ele vai sair ou ela vai sair e vai encontrar um cara muito diferente de você aí fora. Satanás vai apresentar um cara muito amável, um cara que ela vai errar, ele vai dizer: olha, isso acontece. Uma mulher que vai dizer: olha, tua mulher disse isso, olha, mas eu acho que você é o máximo. Viu como você está dando brecha? Viu como você está dando brecha? Não dê brecha. A família foi feita por Deus, mas nós precisamos cuidar da família. Precisamos cuidar da família. Nós não podemos deixar a nossa família andar de qualquer jeito. Guarde esses conselhos que a gente está colocando para você nesta noite. Sonhem juntos. Você, casal, tenha sonhos. Sonhem juntos, tenham projetos. Tenham expectativas. Gerem isso dentro da sua casa e vivam isso os dois juntos. Tem marido e tem esposa que parece que torce contra. O marido está sendo elogiado no trabalho, só acontece com ele, e eu estou que não consigo nada, torcendo contra. Não, vocês estão no mesmo time. Fala para sua esposa aí, para o seu marido aí, somos do mesmo time. Vocês são do mesmo time. A gente está jogando junto e não jogando separado. Vamos para a arma número 2 que Satanás usa para destruir as famílias. O diabo ataca as famílias ferozmente e sem piedade. Coloque aí no seu esboço aí. Primeiro Samuel 30, verso 2. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Meus irmãos, Satanás não está brincando, aqui a coisa é séria. Ele está atacando as famílias e o único objetivo dele é a destruição da família, dos princípios familiares. Você lembra que os amalequitas chegaram lá, atearam fogo na cidade, levaram as mulheres cativas, os filhos cativos, os jovens cativos, os idosos cativos, enquanto que Davi estava guerreando. Você não pode baixar a sua guarda. Quando o assunto é sua família, você não pode baixar a sua guarda. Nem você homem, nem você mulher, nem você pai, nem você mãe, nem você marido, nem você esposa, você não pode baixar a sua guarda. O inimigo, ele está pronto para te atacar e ele só quer uma oportunidade para atacar a tua família. Ele só quer uma oportunidade. Você não pode dar brecha. Você tem que ser vigilante e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Você não pode dar brecha. Não dê brecha. Quando a gente relaxa, o inimigo chega na nossa casa, e assim como aconteceu com a cidade de Davi, o inimigo vai chegar na sua casa, vai atear fogo na sua casa, e quando você chegar, não tem mais nada. O inimigo levou esposa, filhos, ou às vezes o esposo e os filhos, porque a gente não levou a sério o cuidado que a gente precisa ter com a família. Nós precisamos estar atentos, porque os ataques do inimigo são assim. A gente até acha que está fazendo as coisas tudo certinho. É por isso que você tem que perguntar na sua casa: vem cá, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui que não está legal? Você tem que ter coragem de perguntar. Tem que ter coragem. Pergunte para o seu filho se você, como pai, está deixando a desejar em alguma área. Você tem que ter coragem de saber disso, para que o inimigo não use essa brecha para destruir e tacar fogo na sua casa. O inimigo vem, se você deixar brecha, ele vem e leva marido, esposa, filhos, destrói tudo. Guarde isso que a gente está falando nessa noite, em nome de Jesus. Terceira arma que Satanás usa para destruir as famílias: o inimigo quer te deixar sem forças. Coloque aí no seu esboço.
Essa é uma outra artimanha que Satanás usa para destruir as famílias. Esse nome, deixar sem forças, deixar sem vontade de fazer nada, de desistir, de jogar a toalha. Isso também tem um nome chamado depressão. Você não tem mais vontade, você não tem mais disposição. Você vê no versículo 4, em 1 Samuel 34, que Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficar sem forças. A ênfase aqui está em perder as forças, sabe? É como se você estivesse na tua casa, mas você está quase jogando a toalha, você já está sem forças, e é para você que eu queria falar aqui. Se você já está quase sem forças, aqueles homens, quando viram a cidade destruída, choram e ficam sem disposição, completamente sem forças. Muitas famílias que estiveram sob ataque e pressão não resistiram a essa arma mortal, que é um sentimento de impotência, que é um sentimento que leva à depressão, que deixa as pessoas paralisadas. Ele vem e rouba tuas forças, rouba a sua força. Você não quer mais lutar pela sua família, não quer mais lutar pela sua família, mas não deixe isso acontecer não, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Lute contra essa armadilha diabólica que tem tentado destruir a sua casa. Recupere as suas forças, clame no Senhor, o Senhor é a sua força. Recupere as suas forças no Senhor. Se você chegou hoje aqui assim, que nem estava Davi e aqueles homens quase que sem forças, saia daqui hoje saltitante, alegre, pulando, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua bandeira, e é o Senhor que vai te dar a vitória dentro da tua casa. Mas você precisa fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos andar mais rápido agora. Uma outra arma que Satanás usa para destruir as famílias é a acusação mútua. Satanás é o pai da mentira. As pessoas se acusam mutuamente dentro de casa. Coloque aí. As casas parecem um ringue de UFC. É só briga, só confusão. É um acusando o outro, outro acusando um. Davi passou por isso. 1 Samuel 36. Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados que por ficarem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas, por causa da confusão, por causa do conflito. Aqueles homens queriam jogar pedras em Davi. Aqueles homens foram resgatados por Davi. Aquele era um bando de bandido que Davi trouxe e transformou aquele bando de bandido em guerreiro. Mas você vê como é, que na primeira oportunidade o dedo aponta. Aqueles homens não tinham vida, aqueles homens eram largados, aqueles homens eram bandidos. Davi transforma aqueles bandidos em guerreiro. Naquela situação que houve, eles queriam fazer o que com Davi? Tirar pedra. Nas nossas casas, nós sempre estamos com as pedras nas mãos para atirar em alguém. Tem muita gente com pedra na mão para atirar nos outros. Muitas famílias estão sendo destruídas. Os casamentos estão se acabando, sabe por quê? Por causa dessa confusão, dessas acusações mútuas. Certa vez um casal veio para o aconselhamento pastoral e o marido já foi logo dizendo, estava lá o pastor, o marido e a esposa, e estava ali no aconselhamento pastoral, e o esposo já foi logo dizendo para o pastor: pastor, a minha mulher ela é histórica. O pastor ficou assim, né? Histórica. E ficou meio envergonhado, mas teve coragem de perguntar: meu irmão, não seria histérica? Aí o irmãozinho falou: não, pastor, ela é histórica. Porque todas as vezes que a gente briga, ela lembra a cor de 10, 15, 20 anos atrás. Essa mulher é histórica. Você observa que nas nossas casas a gente é meio histórico também? Na hora que a raiva vem, tu lembra lá de trás.
Já foi resolvido. Mas você quer se lembrar das coisas lá de trás, para apontar. Por que você lembra das coisas lá de trás? Para magoar. Você aponta o erro do passado, da esposa, do marido, para magoar. É só para magoar. Então, nas nossas brigas, eu tenho certeza, se você, marido e mulher, que já teve uma briguinha de vez em quando entre uns fatos históricos na briga, né? Tem uns fatos históricos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Esqueça, se essa situação já foi resolvida, esqueça isso, zera e começa tudo de novo. Esquece isso. Se você já perdoou, você não precisa mais estar apontando. Mas as nossas casas vivem assim, ó, nessa briga constante. Até mesmo a gente já tem um presente difícil. Você não precisa colocar o passado no presente para trazer mais dificuldades para a família. Muitas vezes são situações que já estão resolvidas e perdoadas, mas elas vêm para ferir, para magoar. Mude essa atitude. Mude essa atitude dentro da sua casa. Você está abrindo brechas dentro da sua casa. Esse é o jogo que Satanás quer. Ele quer colocar um contra o outro. E aquele ambiente que já está difícil fica ainda insuportável. Insuportável. Acusações só vão trazer discórdia. Sabe o que acontece? Quando a gente não entende essas coisas dentro da nossa casa, olha só, isso aqui é muito sério. Queria que você prestasse atenção. Quando a gente, talvez você está ouvindo isso aqui, você guardou uma coisa ou outra, mas olha, eu queria que você visse qual é a reação de Satanás quando a gente não observa e deixa brechas na nossa casa. Olha só, 1 Samuel 30:16. 1 Samuel 30:16. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. Quando você dá brecha, Satanás bebe, festeja nas suas costas, na sua casa. Você não pode dar brecha para ele. Não deixa Satanás festejar dentro da tua casa. Fecha todas as portas. Hoje você aprendeu diversas armas que Satanás entra para destruir a nossa casa. Não deixa Satanás festejar. E é por isso, porque a gente não quer deixar Satanás festejar, que já que a gente viu as armas que ele usa, a gente também vai colocar aqui uma segunda pergunta, que é o que nós devemos fazer para proteger as nossas famílias. Então você já viu as armas que Satanás usa, a ausência na casa, as brigas, palavras duras. Mas o que eu tenho que fazer? Eu já sei que as brechas são essas. O que eu preciso fazer para ir de encontro, para que Satanás não festeje com a minha família? O primeiro ponto que nós precisamos saber é que nós precisamos ter uma reação de inconformidade. Coloque aí no seu esboço. Tenha uma reação de inconformidade. Você lembra, 1 Samuel, no mesmo capítulo, no capítulo 30, verso 4, está lá escrito assim na parte A: então Davi e seus homens começaram a chorar. Meus queridos, você não precisa aceitar a situação que está acontecendo dentro da sua casa. Se precisar chorar, chore, mas reaja. Não fique paralisado. Você precisa reagir. O choro mostra que tem algo errado ali. O choro mostra que tem algo errado, mas você precisa reagir. Precisamos reagir ao que está errado. Deus nos manda cuidar das nossas famílias, ao ponto de dizer que quando nós não cuidamos da nossa família, nós estamos negando a nossa fé. Veja a importância que Deus dá para a família. Aquele que não cuida da sua família, nega a própria fé. E sabe o que é não cuidar da família? É saber das armas que Satanás está usando dentro da sua casa e você não fazer nada. Não ter atitude. Você não está cuidando da sua casa. Para Deus é como se você estivesse negando a tua fé.
porque você não está cuidando da sua casa. Se precisar chorar, chore. Chore para sua família, chore pelos seus filhos, mas faça isso aos pés de Jesus. Davi demonstrou esse sentimento, mas ele chorou, mas ele tirou forças e foi em frente. Tem pessoas que estão vendo a sua família ser destruída, estão vendo seus filhos se afundarem, mas fica olhando a sua família para o buraco, fica olhando fica orando, olhando Satanás destruir a sua família. Você precisa reagir. Tem alguns irmãos que ficam que nem uma pedra, ele está indiferente, a casa está pegando fogo, ele está lá. Não, meu irmão, reaja, acorda, meu irmão, acorda. Algumas vezes não depende de você, é certo, algumas vezes não depende de nós a reação, mas no que depender de você, lute com todas as suas forças. No que depender de você, lute. Não deixe o inimigo destruir a sua casa, destruir a sua família. Não se conforme com essa situação. Ela pode ser mudada, então chore aos pés do Senhor. Faça alguma coisa, mas faça. Procure os pés do Senhor. Número 2, depois que você procura os pés do Senhor, busque forças no Senhor. Busque forças no Senhor. Olha que tremendo quando você chora e busca o Senhor. Olha o que acontece. Verso 6, parte B do verso 6. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. Que o Senhor Deus esteja dando coragem a você, para que você lute com todas as suas armas, combatendo o inimigo que quer destruir sua família. Coragem. Davi, meus irmãos, ele se fortaleceu no Senhor, ele se animou, ele saiu daquele estádio de inércia que os seus guerreiros estavam. Ele não ficou, ai meu Deus, eu não sei, não ficou naquele estado de comisseração, se achando um coitadinho, um culpado. Não. Busque forças no Senhor, se anime no Senhor, e o Senhor vai te dar coragem. O Senhor vai te dar coragem. O inimigo, ele só quer te destruir. Não é à toa que Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E o alvo dele é a sua família. Você precisa estar ligado com isso. Você precisa se mexer. Faça alguma coisa. Sabe de uma coisa que é muito interessante, que é muito importante? Que você precisa pedir ajuda. Os pequenos grupos multiplicadores são um excelente lugar para você lutar, para você ganhar forças para lutar. Se a coisa vai mal, abra-se no pequeno grupo, abra-se ali, aquele momento de oração que algumas vezes as pessoas não dão a importância que deve dar. Mas naquele momento, leve aquilo para a sua reunião de oração. Tenha coragem de dizer assim: olha, minha família está se acabando, orem por mim, para que eu tenha força, para que eu tenha coragem de tomar as atitudes que eu preciso tomar. O PGM é um excelente lugar para isso. E sabe por que é importante você compartilhar, ou no PGM, ou pelo menos com alguém? Porque vai haver momentos em que você não vai mais ter forças, você vai querer jogar a toalha, mas aí você vai ver que tem uma multidão orando por você, você vai ver que tem pessoas te encorajando. Quando você quiser jogar a toalha, vai ter pessoas orando, intercedendo, te encorajando por você. E aí o que vai acontecer? Você vai recuperar as suas forças, e o diabo vai ser derrotado e não vai derrubar a tua família. Mas você precisa compartilhar, você precisa se abrir, não lute sozinho. Tudo que o inimigo quer é que você fique, ou que você não faça nada, que não vai mudar nada, ou então que você lute sozinho. Mas aí você tem vergonha. Então, se você não quer se abrir no pequeno grupo, chame alguém que você confia,
alguém espiritual que pode te ajudar, mas não tente lutar sozinho. A estratégia de ficar sozinho só vai te isolar, e isso é tudo que o inimigo quer. Volta para a luta, campeão. Volta para a luta. Volta para a luta. Recupera. Faz como Davi. Coragem para recuperar a sua família. Coragem para recuperar a sua família. Vamos restaurar as famílias. Vamos restaurar as famílias. Sabe uma terceira coisa que nós precisamos fazer para combater as armadilhas de Satanás que tem destruído as famílias? É restaurar. Restaure o altar de adoração na sua casa. Restaure o altar de adoração na sua casa. Ainda no mesmo capítulo, versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Davi manda chamar o sacerdote, o representante de Deus, ou seja, ele resolve buscar a Deus. Davi resolve buscar a Deus, para saber qual é a vontade de Deus naquela situação. Davi restaura o altar de Deus. Restaura o altar de Deus na tua casa, meu irmão. Restaura, seja um sacerdote no seu lar, seja uma sacerdotisa na sua casa. Clame ao Senhor, clama ao Senhor. Tenha seus momentos com Deus na sua casa. Restaura o altar. Restaura o altar da tua casa. Não fique impassivo. Faça algo. Clama ao Senhor e Ele vai restaurar o altar da adoração da tua casa. E o Senhor Deus, Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te ajudar. Mas você precisa se comprometer hoje mesmo a orar mais, a intensificar as orações pela sua casa, pela sua família. Procure saber qual é a vontade de Deus, qual é a tua vontade, Senhor Deus, aqui na minha casa. Onde que eu tenho falhado aqui? Me aponta, me diz como é que eu tenho que fazer, Senhor. Faça como o salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Cuide disso, restaura o altar do Senhor na sua casa. Chame sua esposa, chame seu marido, chame seus filhos para um momento de adoração. Louvem juntos, orem juntos, meditem na palavra de Deus juntos. A oração é uma arma eficaz e infalível que você tem ao seu dispor para a defesa da tua família na hora que você quiser. Mas você precisa usar a arma da oração. Use a arma da oração. Restaure o altar da adoração. Sabe o que você precisa fazer mais? Para fechar as portas da sua casa, para que Satanás não chegue e destrua a sua família. Quarto ponto: confie e obedeça. Confie e obedeça às ordens de Deus. Não é só confiar, é confiar e obedecer. É confiar e obedecer. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, eu ainda tenho que lutar pela minha família? Eu já estou há tantos anos nessa luta. Eu ainda tenho que lutar pela minha família? Eu vou responder para vocês como Deus respondeu para Davi. Vá atrás da sua família, cuide da sua casa. Vá atrás da sua família. Traga a sua família de volta. Talvez a sua família nem foi ainda, mas dentro de casa já não existe mais família. Traga a sua família de volta. Restaure a sua família. Restaure a sua família. Davi ouve a voz de Deus, vai atrás deles. Davi vai atrás deles. Recebe a ordem, vai atrás do milagre, da bênção dele. E assim Davi, meu querido irmão, ele obedece a Deus, ele faz a parte dele,
ele confia, ele obedece, e ele sabe, ele não desistiu, porque ele sabia que a vitória estava perto. Não desista, o seu filho vai ser alcançado, a sua família vai ser restaurada, o seu casamento vai ser abençoado, mas não desista. Mas você precisa saber que a sua família precisa ser cuidada. Nós relaxamos no cuidado com a família. Não deixe a sua família por conta própria. Cuide da sua família. Sabe, às vezes a gente resguarda o exterior da nossa casa. A gente sobe o muro, 3 metros de muro, cerca elétrica, concertina, câmera, e aí você diz, não, agora minha família está guardada exteriormente, porque dentro de casa muitas vezes está tudo escancarado, está tudo aberto, está tudo largado, está cheio de brecha. Satanás não precisa de muro para pular, e não precisa de porta, nem que você abra a porta dele para entrar. Ele só quer encontrar uma brecha na tua casa e ele entra para destruir, como você já viu, que nós aprendemos aqui hoje. Então feche as brechas, feche as portas. Você quer proteger a sua casa? Então traga Deus para dentro da sua casa, traga amor para dentro da sua casa, traga compreensão para dentro da sua casa, traga perdão para dentro da sua casa, traga perdão para dentro da sua casa. Eu costumo dizer que o casamento não sobrevive sem perdão. Se você não for um perdoador, a sua família não resistirá. Então, se você tem dificuldade para pedir perdão, começa a falar a Deus: Deus, quebranta meu coração, porque eu quero me humilhar, mas eu quero minha família intacta. A escola do perdão é o casamento. Não existe casamento, não existe família, se não existir perdão na sua casa. Hoje é o dia de você perdoar. Tem coisa que você precisa perdoar do seu marido, tem coisa que você precisa perdoar da sua esposa, tem coisa que você precisa perdoar dos seus filhos, tem coisa que você precisa perdoar dos seus pais. Eu queria que você saísse daqui curado. Não leva a mágoa para dentro da sua casa, não. Libera perdão nessa noite, porque a restauração da sua casa passa necessariamente pela estrada do perdão. Passa necessariamente pela estrada do perdão. Porque talvez o seu marido te ofendeu, o seu marido não é exatamente o que você imaginou que ele fosse, porque você, esposa, também não tem correspondido, os seus filhos não têm correspondido. Você precisa perdoar. Você precisa sair daqui hoje perdoando as pessoas da sua casa, para poder aquela sua casa ser restaurada. A restauração da sua família começa pelo perdão. Então libera perdão nessa noite para o seu marido. Se você entrou aqui, um de um lado, outro do outro, agarra na mão dele agora e diz: me perdoa. Me perdoa. Se você não tem sido o pai que deve ser, pede perdão. Me perdoa. Hoje eu percebi que eu não tenho sido um bom marido. Hoje eu percebi que eu não tenho sido uma boa esposa. E hoje eu percebi que eu não tenho sido um bom filho. Então libera perdão, meu irmão. A restauração na sua casa vai começar com a liberação de perdão. Então libera perdão na sua casa. E eu queria concluir com esse texto tremendo, ainda em 1 Samuel, de quando você fecha as portas, quando você fecha as brechas, quando você faz aquilo que Deus quer. Olha o resultado. Coloca na tela, coloca o resultado na tela. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros.
incluindo suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Que o Senhor nessa noite restaure tudo o que o inimigo tomou dentro da tua casa. Mas você precisa fazer a sua parte. Que hoje seja um dia de você voltar para casa com a tua família restaurada, com a tua casa restaurada, e que aquilo que o inimigo tirou seja recuperado no nome de Jesus. Que essa palavra seja também presente na sua vida. Volta para casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Abraça e diz: eu quero recomeçar. Eu preciso recomeçar, porque vocês são importantes para mim. Não deixa passar essa oportunidade. Você precisa recomeçar. Eu queria orar por você nessa noite. Queria que você que está passando por alguma dificuldade na família, que disse: eu acho que eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão, eu preciso pedir perdão, eu acho que eu preciso ter algumas coisas que eu preciso consertar na minha casa, e eu quero voltar para casa com minha família restaurada. Eu queria que nessa noite, eu não quero expor você, eu só queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Se você quer restaurar a tua casa, se hoje você ouviu e disse: Senhor, eu quero isso na minha vida, eu quero restaurar a minha casa, eu quero que a minha casa seja restaurada. Coloca a tua mão no coração, que eu vou orar por você. Coloca a tua mão no coração e diz assim: meu Pai, Pai, restaura a minha família, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por essas pessoas que colocaram a sua mão no coração, porque elas estão entendendo, Pai, que algo precisa ser feito nas suas casas, que algo precisa ser mudado. E eu te peço, Pai, que essas pessoas que estão colocando essa mão no coração tenham as suas famílias completamente restauradas no nome de Jesus. E que haja liberação de perdão, que haja amor, que haja paciência, que haja mansidão nesses lares. Que a palavra suave volte a fazer parte dessas famílias, Senhor Deus. Pai, faz como o Senhor fez com Davi, Senhor. Traz tudo de volta, aquilo que foi perdido, Jesus. Traz de volta, Pai. Nós queremos, Pai, as nossas famílias de volta. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, restaura, nos move, nos dá coragem, nos faz nos movimentar, nos ajuda a trazer o Senhor de volta para nossa casa, traz coragem e nos coloca, Senhor Deus, nos teus caminhos, e que a nossa casa seja uma casa onde todos servem ao Senhor dos exércitos. Que a nossa casa seja uma casa restaurada, que a nossa casa seja uma casa transformada, e que a nossa casa reflita a glória do Senhor por as pessoas que passam perto dela. Senhor, transforma as famílias nesta noite. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus. Meu irmão, creia e faça algo, porque Deus vai restaurar a tua casa. Meu irmão, não desista, fecha as brechas, e Deus vai fazer muitas coisas na tua casa.